Acidentes fatais aconteceram durante o fim de semana em nossa região, BR-101, proximidade de Itabuna. 5 pessoas morreram em 2 acidentes. Você acompanha o balanço aí. 2 acidentes, 5 vítimas fatais. Todos na BR-101, entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. Em um deles, 2 crianças, irmãs, perderam a vida. O trágico acidente que vitimou 3 pessoas, 2 crianças e uma mulher, aconteceu no quilômetro 498 da BR-101, trecho Itabuna e Itajuípe. O acidente envolveu 2 veículos de passeio. Em um deles viajava 2 adultos e 3 crianças. Vinha Salvador, sentido Itabuna. O outro viajava sentido Itajuípe, 2 adultos e uma criança. No veículo que voltava de Salvador, morreram 2 crianças, 2 irmãs de 4 e 7 anos. O condutor do veículo, o avô das crianças, uma bebê e a babá, foram encaminhados aos hospitais de Itabuna. No outro veículo, a vítima fatal foi a comerciante de Itajuípe, Patrícia Maria Ávila Correia, de 49 anos, que conduziu o veículo. Um bebê também estava no carro e um homem. Os 2 encaminhados para o hospital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve colisão frontal. Por se tratar de uma noite de sexta-feira, a movimentação aqui nesta rodovia, aqui na BR-101, era intensa no momento em que esse acidente aconteceu. E chama a atenção porque as pessoas começaram a descer, quem passava aqui com seu veículo, estacionava e tentava aqui realmente prestar aquele socorro às vítimas, já que se percebia que em um dos carros, o condutor do veículo, no caso o avô das crianças, estava desesperado, quando percebeu ali que estava perdendo, infelizmente, 2 das netas. A outra criança, a bebê que estava no bebê conforto, não tinha lesões aparentes. A babá também estava ferida, tanto que é encaminhada ao hospital de base aqui na cidade de Itabuna. Lembrando ainda que no outro veículo, a informação de pessoas que estavam aqui na localidade, de testemunhas, assim que passaram, inclusive, essas informações para a Polícia Rodoviária Federal, é que ela gritava bastante, momentos antes de não ter resistido e antes mesmo de chegar o socorro aqui até a localidade, o SAMU, até mesmo o Corpo de Bombeiros, ela acabou morrendo, infelizmente, presa ali entre as ferragens. Outras pessoas que também estavam no veículo, um homem e uma criança, também foram socorridos. Pelo grave acidente em que aconteceu, esta rodovia ficou interditada aqui por cerca de 2 horas, já que houve essa necessidade de retirar os veículos aqui do local. Primeiro, claro, cuidar de retirar as vítimas fatais desses veículos. Mas o que se percebeu foi um clima de comoção. As pessoas, principalmente ao perceber da quantidade de mortos e que entre os mortos, 2 crianças, ainda o avô, que mesmo ferido em todo momento, falava do desespero em ter que perder essas 2 crianças, já que ele retornava para a cidade de Itabuna. E ainda uma outra informação, é que essas 2 crianças que morreram aqui neste acidente, filhas de um policial rodoviário federal que trabalhou por muito tempo na cidade de Itabuna e estava, inclusive, já em outra região trabalhando, e o avô é quem estaria com essas crianças vindo para a cidade de Itabuna para o encontro no final de semana, infelizmente terminando de forma trágica. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, sendo liberados no final de semana. As causas do acidente são investigadas. Os veículos foram removidos por uma empresa de guincho. E em menos de 7 horas, outro acidente na BR-101, também com vítimas fatais, próximo a este posto de combustíveis no bairro São Lourenço, perímetro urbano em Itabuna. O acidente envolveu um carro de passeio e uma motocicleta. Rafael dos Prazeres Rodrigues, de 40 anos, e o Wellington Bispo dos Santos, de 37, que estavam na moto, morreram ainda no local do acidente. O impacto da batida foi tão forte que os corpos foram arremessados a 9 metros de distância. O motorista do veículo foi encaminhado para o hospital de base pelo SAMU. Segundo a PRF, houve colisão frontal. A via ficou interditada por causa do acidente e a PRF controlou o trânsito, permitindo o uso do acostamento até a retirada dos corpos e do veículo. As causas do acidente ainda são investigadas. Segundo a polícia, o local onde o acidente aconteceu vem registrando aumento de acidentes, principalmente aos finais de semana. Como é um trecho que é próximo de uma área urbana, tem entrada e saída de bairros, aqui na região, um fluxo de veículos muito grande, a gente tem observado as estatísticas que o número de acidentes tem aumentado, principalmente atropelamento de pedestre e acidente envolvendo motocicleta nos fins de semana, no começo da manhã. Nesse período a gente tem registrado essas ocorrências. Nesse trecho aqui desse perímetro urbano, das entradas de Itabuna, que tem acesso aos bairros, a gente tem percebido pelos números, as estatísticas de acidente que tem aumentado e acidentes graves. Tanto com pedestre e atropelamento, que às vezes o pedestre vai passar de um lado para outro, quanto a questão da motocicleta também, a gente tem observado esses dados, tem empenhado esforços, mais equipes, mais policiais para fiscalizar, mas infelizmente o número ele vem aumentando. No acidente ali da 101, que entre Itabuna e Itajuípe,
O avô, para você ter ideia, ele foi em Salvador buscar as netinhas. Não sei se ia passar o fim de semana com ele ou passar um período aqui. Acredito que, nesse acidente aí, acredito que ele ia passar essa semana das crianças com a netinha. O condutor, inclusive, é gerente de banco. Trabalham em Salvador, mas são pessoas de Itabuna. Um acidente que envolveu essa senhora que era comerciante de Itajuípe. 2 crianças morreram. A terceira criança que estava na cadeirinha, essa sobreviveu. As pessoas que estavam no local viram o desespero do avô, depois dos pais da criança. Uma loucura, um desespero muito grande. A dor. Imagina você, né? Olha aí, ó. Olha a ultrapassagem. Você viu aí? Que não foi o caso ali. Não tem nada a ver com aquela ultrapassagem, com o acidente. Só para você ter ideia. Esse aí já foi aqui do São Pedro, os 2 que morreram do São Pedro. Mas o acidente nessa mesma rodovia. Isso aqui já foi no quilômetro Itabuna aí. A moto chocou-se com esse carro. Os dois que iam na moto, eles voaram por cima do carro de acordo com o perito, pra você ter ideia. O crânio de um deles ficou achatado. Tal foi o impacto desse carro aí. Já o acidente mais à frente, que compreende ali Itabuna e Itajuípe, o vô que vinha com as crianças de Salvador e que infelizmente perdeu a vida dessas 2 crianças, vinha babar também, esse acidente aí, desespero total do cidadão. Na Semana das Crianças, né? Certamente estava vindo para passar aí a semana com a netinha, alegria total, e de repente acontece uma tragédia dessa. Terrível, né? Terrível. E um local, quem dirige aqui Itabuna e Itajuípe sabe que tem muitas retas. Uns locais proibidos, mas a maioria são retas. A perícia está no caso e os nossos sentimentos aí a essas famílias.